O programa hoje traz para você uma informação muito importante. Você que está grávida ou então você que está amamentando, senta aí. Bota o nenenzinho coladinho assim, ó, e senta aí. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre insalubridade para grávidas e para as mulheres que estão amamentando. Para isso nós trouxemos aqui a doutora Priscila Tomás e ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente, que é um assunto muito importante, porque às vezes a gente não tem noção de todas as leis, não é verdade? Vocês vão aprender um pouquinho sobre as coisas mais importantes dessa lei. Teremos aqui hoje também a ressocialização. Às vezes a gente fica assim, que ressocializar nada, esse povo tem que ficar tudo preso, enfim. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E para isso nós fomos lá no presídio filmar um trabalho de ressocialização muito bacana com música. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Olha, o tema hoje é para você, que está aí sentada agora no sofá amamentando. Grávidas, olha só, voltou a ser proibido que grávidas e mulheres que amamentam trabalhem em atividades insalubres. Para isso nós trouxemos aqui a advogada Priscila Tomás e ela vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Priscila, primeiro eu queria te agradecer muito de estar aqui conosco e para falar de um assunto tão importante, né? É um prazer ter você aqui. Um prazer também, obrigada. É muito bom estar aqui presente. Agora fala pra gente, atividade insalubre. Ah, desculpa, pode terminar de falar, Priscila? Não terminei, tá? Atividade insalubre. Explica para o nosso telespectador direitinho o que é isso. Tá, a atividade insalubre é desempenhada em ambientes nocivos para a saúde. Esse ambiente, a nocividade pode vir de um agente físico, que são ruídos acima do que a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho prevê, que acontece muito na nossa área aqui, no mármore e no granito, por exemplo, exposto a poeiras minerais, na região dos hospitais, por exemplo, na área hospitalar, agentes biológicos, né, sangue, secreção de pacientes, doenças infecto-contagiosas. Também temos a exposição à radiação, que é nocivo para a saúde. Olha então, isso. Tudo isso é um trabalho em ambiente insalubre. É aquele que é nocivo para a saúde da pessoa, do trabalhador. Quando o pessoal que faz a pauta disse que você viria falar sobre esse assunto, eu estava pesquisando na internet e achei muito interessante, sabe o quê? Uma mulher reclamando que ela perdeu a audição porque ela trabalhava de madrugada já há vários anos numa boate e era muito alto, ela era garçonete de uma boate. Isso é um trabalho insalubre? Isso é um trabalho insalubre. Okay. A norma prevê, com relação ao ruído, que se ele ultrapassa 85 decibéis, é ambiente insalubre e tem direito a receber um adicional de insalubridade. Somado ao seu salário em razão disso. E nós temos muitos casos de surdez aqui também no setor de mármore e granito. Vamos lá então para a segunda pergunta. Olha só, na prática isso era um risco para as trabalhadoras capixabas. De quais áreas e de quais atividades, por exemplo? Eu queria que você desse algum exemplo sobre isso. Tá, como eu adiantei, aqui na nossa região sul, por exemplo, nós temos poucas mulheres, não são muitas, mas que trabalham no setor de produção do mármore e do granito, como polideiras, e também na área de resinagem, no setor de resinagem, aí tem o perigo da inalação, que são produtos químicos fortíssimos, que provocam muitas alergias. No setor que expõe a risco biológico, que é o hospitalar, né? Temos grandes hospitais na nossa região aqui, e em sua maioria temos enfermeiras e técnicas de enfermagem, tá? Especialmente aquelas que trabalham em UTIs, né? Onde estão pacientes em mais grave estado. Tá? Também nos blocos cirúrgicos, onde tem muita produto anestésico, tá? E essa inalação, ela pode fazer mal. Inclusive, conversei com uma médica para eu, né, adentrar nessa área sem errar. A inalação de produto anestésico para enfermeiras e técnicas que trabalham em bloco cirúrgico pode
causar contrações uterinas e botar em risco a gravidez. Olha isso, gente. Muito interessante, as coisas que a gente nem imagina, né? Priscila, mas para que tudo isso acontecesse, foi preciso de algum gancho do STF, né? Sim. Qual que foi a maior justificativa? Então, porque a legislação trabalhista, ela proibia o labor, né, o trabalho da gestante em ambientes insalubres, para proteger a vida dela e do neném e do feto. Também esse trabalho da lactante, para não influenciar na amamentação e ter problema também para o neném. E aí, em 2017, com a chamada reforma trabalhista, isso foi incluído na lei, né, que a permissão dessa trabalhadora permanecer no seu setor de trabalho, mesmo que insalubre, quando engravidasse. Mas ela poderia, por exemplo, se afastar se um médico desse um atestado. Mas ele tem todo um envolvimento. Será que esse médico conhece de fato o ambiente de trabalho, esse atestado para mantê-la nesse setor ou afastá-la, né? Então, assim, desde então, uma Confederação Nacional de Proteção a Trabalhadores entrou com essa ação no STF, que é uma ação de inconstitucionalidade desse artigo, e ela foi votada agora no final de maio, dia 29. E o STF declarou inconstitucional esse artigo. Então, voltou a proibir o trabalho de gestante nesses ambientes insalubres. Gente, olha, e a gente fica pensando que, gente, será que isso é importante? Será que não é? Claro que isso é importante, né? Quanto que a gente precisa de gritar para poder a mulher ter os direitos dela, né? E a gente estava conversando aqui antes e a Priscila falou uma coisa que é muito bacana. A mulher, quando ela está grávida, quando ela ganha neném, parece que ela fica mais forte, né, Priscila? Fica. Parece que ela fica mais inteligente. Eu não sei biológico isso. Mas eu acho que a gente, quando a gente entra nessa parte da vida, a gente fica mais sensível a tudo e mais forte para o resultado ser melhor. É por aí, Priscila? É por aí, com certeza, né? A gente tem muitos casos aqui? Então, tem, infelizmente tem tanto o caso de discriminação, né, engravidou, aí acaba não querendo realocar para outro setor, acaba dispensando numa hora que a grávida está sensivelmente e numa fase que mais precisa, né, quando uma empresa poderia, na verdade, botar ela em outro setor. É um período, se for pensar, é pequeno, 9 meses de gestação, pela lei... Que ela não vai deixar de trabalhar, ela vai estar trabalhando. Isso, vai estar trabalhando. Enquanto ela é realocada para um outro setor, ela deixa de receber o adicional de insalubridade, então isso não causa prejuízo econômico para o empregador, né? Tá? E evita também dela ser ferida no direito constitucional dela ao emprego, à vida, à proteção à maternidade, né? E o empregador também não discrimina. Isso é importante. Olha aqui, e o mais importante disso tudo que a Priscila está falando é esse lado psicológico de ser reconhecida, de que o dono de uma empresa é um homem. E para ele poder ter um filho para continuar o trabalho dele, ele precisa de uma mulher. Será que ele vai querer que a esposa dele corra esses riscos? Então é preciso que a gente sente no lugar do outro. A sensibilidade. Não é isso? Aí. Bom, a gente vai para o intervalo, já nós estaremos de volta e nós vamos falar uma outra parte muito importante desse tema. Então você que está aí em casa, espera aí que você vai ver muita coisa interessante aqui ainda. De volta, nós estamos aqui com a doutora Priscila Tomás, ela que é advogada, e a gente está falando do direito das mulheres grávidas e aquelas que estão amamentando, né? E que elas trabalham em algum lugar que pode prejudicá-las. Doutora, quando a gente fala sobre essa atividade insalubre, vamos falar agora então do direito dessas mulheres, porque... será que elas ficam perdidas? Será que elas têm medo de perder o emprego? Como que funciona isso? Não, com certeza existe esse medo, né? Com certeza. É importante também falar que elas não precisam de ter medo, porque existe uma lei trabalhista no Brasil e existe um capítulo na CLT de proteção ao direito da mulher
e proteção à maternidade, né? Porque nós precisamos dessa proteção. Claro que nós precisamos, né? Então, de fato, ela tem esse medo, mas ela tem o direito dela. Ela tem o direito dela de permanecer no emprego e, claro, num setor saudável para ela e para o bebê dela. Aqui, eu fico pensando às vezes, né? Quantas mulheres que demoram a arrumar um emprego, porque hoje está tudo muito difícil. E a felicidade do casal é tão grande porque conseguem administrar uma família e tudo isso. E depois ela perde na hora mais difícil, como a doutora Priscila falou, que é a hora que ela ganha o neném e que ela precisa de ter condições financeiras para comprar as coisas, para poder estar sempre, medicamento, tudo isso é um fato, sabe? Que é a hora que a pessoa mais precisa. Doutora Priscila, me esclarece aqui uma coisa. O que uma funcionária de um emprego como esse precisa de fazer quando ela se sentir no direito dela e não está sendo dado direito a ela? O que fazer? Se ela é lesada nesse direito... Porque precisa de prova, inclusive, além todas, né? do direito, enquanto gestante, ela também tem direito enquanto lactante, tá? Até o 6º mês de gravidez, porque a nossa licença prevista em lei é só de 4 meses, mas até o 6º mês é previsto na lei trabalhista que ela tem o direito de amamentar e ela tem direito a intervalos durante a jornada de trabalho para isso, né? Então, se ela está sendo lesada nesses direitos, ela pode procurar ou denunciar isso num sindicato da categoria dela. Sem que ninguém fique sabendo. Pode, com certeza. Né? Se ela não quer, ela pode procurar um advogado para entrar com ação trabalhista, para reclamar esse direito dela. Mas se ela não quiser isso, ela pode denunciar o sindicato. E o sindicato notifica essa empresa para ela adequar e passar a cumprir com a legislação. Muito bacana isso, por quê? Porque às vezes a gente é tão mal informado, né? A gente sabe que existe uma lei, mas a gente não sabe como, né? Como que vai aproveitar dessa lei. Claro que tudo isso dentro dos parâmetros em que você se encontra. Só para fechar essa entrevista, se o STF decidiu, vou ler aqui porque essa pergunta eu achei importante. Agora, todos os juízes trabalhistas devem decidir a mesma maneira ou há risco desse tipo de atividade voltar a ser permitido? Então, como o STF declarou que esse artigo é inconstitucional e os tribunais do Brasil devem sim decidir conforme o entendimento do STF. Deve ser acatado. Isso daí. Tá, agora mudou uns tempos, agora não muda mais? Porque aconteceu, pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, mas pode vamos acontecer. acreditar que não vai Porque, mais assim, acontecer. já aconteceu. E, infelizmente, várias normas que vieram com a reforma são, sim, inconstitucionais. O STF tem várias outras ações de vários outros temas para apreciar a inconstitucionalidade, né? Já votou algumas e, além dessa que nós estamos falando hoje. Tá? Doutora, você acha que tudo isso que nós falamos aqui traz uma paz para as mulheres? Claro. Traz uma tranquilidade de saber que elas precisa dessa proteção. São protegidas, de que a lei está do lado delas? Com certeza, a gente precisa dessa proteção para proteger o que é nosso, bem mais valioso que a gente tem, que é o nosso filho. Eu queria te agradecer muito, muito obrigada e dizer que a gente tem que proteger a mulher, né? A gente tem que falar da mulher, a gente tem que falar dos direitos dela. Sabe por quê? Porque é tão difícil a gente conseguir chegar aonde está chegando, né? De ter todos esses direitos. Então, se a gente tem que divulgar, né, isso doutora? Para as pessoas que estão assistindo a gente pensar assim, poxa, eu tenho esse direito. Porque às vezes nem sabem, acontece? Acontece muito desconhecimento, infelizmente. E aí é que vem o medo do desemprego, numa hora que é de muita necessidade para a mulher. Então é importante sim que ela conheça os direitos dela, que reivindique os direitos dela, né? Porque essa ação foi uma reivindicação, né, de uma entidade que protege a trabalhadora. Poxa, muito bacana isso. Enfim, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Olha só, eu queria mandar um grande abraço para uma pessoa de Guarapari, Luiz Paulo, o nome dele. Ele mandou uma mensagem que ele viu um programa aqui semana passada de uma culinária. Então ele pediu que
que a mulher dele tinha gostado muito, que ele queria aquela receita. Ele mandou pelo, se não me engano, ele mandou pelo Facebook do programa, simplesmente com Elúcio Xavier. Aí eu fui, mandei a receita para ele e mandei o contato da Magda Gasparini e da Angê, Edith. É a Magda e a Angê. Mandei o contato dele para elas duas. E ele entrou em contato, elas mandaram para ele a receita. Foi uma coisa muito bacana. Por quê? Porque a esposa dele pegou pela metade. Então, Luiz Paulo, grande abraço para você, um grande beijo para sua esposa. Podem entrar nas nossas redes sociais. Lá no Facebook é simplesmente Elusa Xavier. No Instagram você pode só entrar, Elusa Xavier. E aí você vai ter lá todos os contatos, tudo que você precisa. Mande mensagem pra gente, o que você estiver precisando. E se você quiser ouvir aqui alguma entrevista que te interesse, como foi a da nutricionista esses dias, que um monte de gente mandou pedir sobre o carboidrato, e nós trouxemos aqui a Sara, que foi a nutricionista, a Sara Ramos, e ela falou sobre esse assunto. Então mande lá sua mensagem nas nossas redes sociais, que a gente vai tentar fazer o melhor para vocês. Não saiam daí, porque a gente tem uma matéria que foi feita lá no presídio, que foi uma matéria muito especial, sabe? Um trabalho lindo que eles estão fazendo, e a ressocialização realmente é algo que vale a pena. Então, não saia daí, porque no próximo bloco nós estaremos com Samuel de Fraga e Edith fazendo uma matéria muito legal. Quando a gente fala de ressocialização, a gente fala de alguma coisa que as pessoas acham que não vale a pena. Mas olha aí, você vai falar se vale a pena ou não. Esse é o projeto Nova Canção. Através da música, a vida no presídio ganhou novos ritmos, desde que a unidade passou a ser o polo do projeto, pela iniciativa de um interno. Ele trouxe a ideia para a gente no primeiro momento, né? Paramos, conversamos, até porque a gente não tinha espaço nem instrumento para estar atendendo esse projeto. Foi onde que a gente buscou parceria, né, com alguns colegas de unidade prisionais, promotor também, juízo da vara de execuções, que nos ajudou também para desenvolvermos e realizar esse projeto. O CDP de Cachoeiro atende a 18 municípios do sul do estado. Mais de 400 internos já passaram pelo projeto. Depois que eu conheci a música, eu achava que eu não tinha mais sonho, não era mais capaz de imaginar mais nada para a minha vida. Mas depois que eu conheci a música me fez sonhar de novo, perceber que tem outras coisas para me aprimorar. Isso aqui é uma transformação, é uma mudança de vida. A música em si, ela liberta, não somente a mente, mas também ensina outras doutrinas para a família também, para os filhos, entendeu? Até mesmo ensinar os familiares e até mesmo os filhos que é a música. Estou muito feliz de estar nesse projeto participando. Eu estou gostando muito, porque vem melhorando o comportamento aqui dentro, vem me ajudando a crescer cada dia mais aqui dentro. Para participar, o inspetor Wallace faz uma pré-seleção de acordo com as aptidões, tempo de detenção e comportamento. O projeto também tem a parte religiosa, com orações e estudo bíblico. Os resultados já são notados. A gente começou com 4, 5 internos, né? Nem sala de violão nós tínhamos. Hoje nós já temos de 12 a 13 alunos aí por turma, são 4 turmas, então a gente trabalha de segunda a sexta com essas turmas. Então é um orgulho muito grande ver eles tocando e aprendendo, a gente vai aprendendo junto também. Aquilo que já era forte, fortaleceu mais ainda com essa imagem passando para a sociedade, né? Algo positivo, que até então não era visto, né? Existia, só não era visto, e agora eles fazem também parte disso. Porque, na verdade, os projetos existem, né? A diferença toda é a aplicabilidade que tem de cada interno e dos nossos profissionais na feitura dele. Como eu disse antes, aqui temos exemplo disso.
são 48 internos, 3 monitores e um inspetor, que é o professor. E olha só, muita música, muita oração, que são alimento da alma e se tornam a força para o cumprimento da pena. Eu cheguei num momento de tribulação, com o tempo que eu estava na unidade, os 10 meses eu perdi minha filha, e não tinha nada para me acalmar, para me deixar o mais calmo, a não ser Deus e o projeto. Consegui a oportunidade, fui me dedicando, não sabia nada, aprendi a tocar o instrumento, gosto agora, e sou um dos monitores, ajudo com todas as galerias, todas as turmas. Esse projeto me trouxe grande motivação, inspiração de sonhar além. Isso tem sido uma coisa muito impactante para minha vida, marcante, que eu vou levar para fora, porque isso que eu tenho aprendido aqui dentro, quero passar para os jovens, para as crianças, porque a melodia, o instrumento, o violão, ele nos eleva além dos nossos pensamentos, faz nos sonhar, faz nós fazer um projeto de vida que pode prosperar nossas vidas. O projeto tem proporcionado a oportunidade de mudança e trabalha na preparação da volta do interno para a sociedade, numa troca de experiências. Eles acabam contando, compartilhando como que é a vida de cada um, como que eles vivem lá fora e tal. Então é uma coisa que você acaba absorvendo deles, né? Sobre essa vida deles, a gente acaba compartilhando e conversando sobre isso. Então o que eu vejo com isso é que eles precisam de uma oportunidade. É o que eles estão tendo aqui agora com a gente. Essa oportunidade de fazer uma coisa boa, do bem. Sensação de dever cumprido, né? Há 23 anos, sendo inspetor prisional, estando atuando nessa unidade prisional há 9 anos, e você vê essa realização, poder hoje falar bem assim, eu estou caminhando na direção certa.